São exposições nossas com base na vida de Abraão. E nós vamos começar lendo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 1. Durante a mensagem, nós vamos explorar todo o capítulo 17. Mas vamos ler agora juntos o versículo 1, Gênesis 17, 1. Eu acho que o texto, já está projetado. Podemos ler juntos? Vamos lá. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe pela sua palavra. Meus irmãos, eu vou começar a pregação citando o último louvor que nós cantamos, quando o autor diz assim: e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E às vezes eu fico pensando, não é? Quem somos nós, tão pequenos, imperfeitos, falhos, para que Deus se lembre de nós, pense em nós, cuide de nós, e nós todos os dias podemos testemunhar que Deus tem feito isso conosco. Ele tem cuidado, Ele tem amado, Ele tem sido presente, tem nos direcionado em tudo, e tem nos feito mais do que vencedores na sua presença. A palavra dele nos fala sobre isso. Nesse texto de Gênesis 17, a palavra fala a respeito de Abraão e fala também a respeito de sua família. E fala a respeito daquilo que Deus faz na vida de um homem com o objetivo de abençoar a família dele, a descendência dele, e também todos nós que viemos muito tempo depois. Que Deus maravilhoso e glorioso é esse Deus que nós servimos. E nós entendemos, ao ler o texto, que Deus ele trata com Abraão, trata com a nação, trata conosco, e Ele tem algo que está na palavra, que fica muito claro durante todo o tempo de leitura, que é a preocupação de Deus de sempre abençoar a família também. Tanto que em Gênesis 17, Deus fala a respeito de Sara, fala a respeito de Ismael e de Isaque, e fala a respeito de tudo que virá depois. Então nós vamos refletir nessa noite sobre a bênção que é sermos uma família segundo a vontade de Deus, que ouve a voz de Deus, que entende o que Deus quer fazer. E assim a gente acaba sendo uma família feliz na presença do Senhor. E quando falamos de felicidade, não é ser feliz nesse mundo aqui não, tá, meus irmãos? Aqui também, né? Nós podemos glorificar, ser felizes e etc. Mas a felicidade verdadeira que nós estamos falando sobre ela é a felicidade que só Jesus dá, que é a paz de ter a salvação no coração e saber que quando tudo aqui passar, nós não vamos para o inferno não, nós vamos morar no céu com o Senhor. Essa é a maior felicidade que nós temos e podemos ter na presença do Senhor, e Ele quer fazer isso na nossa vida. Nessa jornada sobre essa família da fé, que é a família de Abraão, nós estamos desde o capítulo 13, né? Começamos no capítulo 13. Nós já vimos sobre a separação de Abraão e Ló, sobre a promessa de Deus a Abraão a respeito da terra de Canaã. Nós já vimos sobre a guerra de 4 reis contra 5, sobre o momento que Ló foi levado cativo, sobre a promessa de um filho a Abrão, né? Hoje o nome dele muda, mas era Abrão naquela ocasião. Sobre a aliança de Deus com Abrão, sobre o episódio que envolveu Sarai e Agar a respeito do nascimento de Ismael. Nós vimos isso na semana passada e foi o evangelista Renilton que pregou, e foi bom ouvir o Renilton aqui, né? Uma palavra agradável, como sempre, etc. Então, assim, foram muitos aprendizados até aqui, refletindo sobre a família de Abraão nessa jornada, e aprendizados que nos fortalecem na fé. Na semana passada ficou algo muito firme para nós, né? Não dá jeitinho não, deixa Deus resolver, porque Ele tem todo o poder na mão. E isso ficou muito marcado para mim, principalmente. Nessa noite, nós vamos refletir sobre o que nós falamos. Uma família que ela ouve a voz de Deus e precisa entender que é muito bom viver segundo a vontade do Senhor.
Uma família que ouve a voz de Deus, que vive segundo a vontade de Deus, ela reconhece a soberania e o poder do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ela entende que ela trabalha, estuda, vive, faz tudo, mas que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. É Ele que dirige, conduz, opera, se revela, fala. E essa família que vive na presença do Senhor dessa forma, ela não questiona as coisas de Deus, não. Ela obedece e se alegra. E esse é um grande desafio dos nossos dias, né? É um desafio gigante. E a Bíblia, o texto que nós lemos, ele fala a respeito de Abraão, e que ele era da idade de 99 anos, quando Deus se revela nesse momento, no capítulo 17 de Gênesis. Desde o nascimento de Ismael, que foi no capítulo anterior, o 16, até esse dia aqui, se passaram aproximadamente 13 anos. Abraão já tinha 99, era mais idoso ainda. E assim, era idoso, mas naquela época o pessoal vivia muito mais tempo. Mas Moisés, que veio muito depois, viveu 120 anos, né? Então, ele já estava... Eu não sei se eu posso falar isso mais para lá do que para cá. Mas ele já estava bem avançado em idade, né? Nesse capítulo, Deus reafirma a aliança com Abraão. E essa aliança já havia sido declarada no capítulo 15. E agora Deus, além de reafirmar, Deus ele dá alguns detalhes a respeito da descendência e ele firma alguns compromissos ou acordos com Abraão. E no capítulo anterior, como eu disse, Abraão e Sarai tentaram dar uma ajudinha aos planos de Deus, principalmente sobre o nascimento do filho, mas isso, meus irmãos, não era necessário. Não é necessário na nossa vida darmos uma ajudinha, não, tá certo? Para as coisas de Deus, Ele não precisa disso. Muito pelo contrário, nós é que carecemos muito da ajuda de Deus todos os dias. Às vezes a pessoa acha que, assim, é um negócio estranho que eu vou falar, mas às vezes a pessoa pensa, eu sou o Senhor de Deus, né? Eu falo e Deus me atende, Ele me obedece, vai ser assim. E tem uns até que determinam alguma coisa para Deus. Não é assim que funciona. Diante de Deus as coisas não são assim. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, e nós reconhecemos a soberania de Deus, o seu poder, e tudo acontece do jeito dEle, da forma que Ele quer, porque Ele é o Senhor e porque Ele sabe o melhor para cada um de nós, tá? Ele sabe. Às vezes está apertado a vida, tem um negócio que não está como eu gostaria, graças a Deus por isso, porque Ele tem o melhor preparado para a nossa vida. Não podemos esquecer disso. É importante também reforçarmos, eu acho que eu já falei isso, mas a gente vem na pregação, faz um roteiro, né? Às vezes as coisas se misturam, já falou uma coisa e volta para outra. Antigamente eu pregava assim mais pentecostal, ia com tudo. Agora você procura aí. Tem um lado pentecostal em mim, né, pastor Ranildo? Você ia com tudo assim. Oi? Em nós. A gente ia com tudo assim. Aqui, às vezes, vamos dar uma olhadinha para o roteiro para não falar bobagem. Mas Deus, é importante salientar que Deus faz essa aliança com Abraão e Ele tinha alguns propósitos nisso. Um deles era estabelecer o seu povo. E a partir desse povo, começar a ter um relacionamento mais próximo, não é? Lado a lado com o homem. E o outro era se revelar através desse povo. E também fazer promessas para esse povo que se cumpririam. E chegar até ao Senhor Jesus e depois chegar até nós. Então, Deus ele começa o seu relacionamento com Abraão com muitas intenções maravilhosas, com muitas coisas que ele iria fazer através da vida de Abraão e da sua descendência. E é muito bom dizer também que Deus fez uma aliança e Deus, ele não é como o homem que rompe alianças. Deus, ele faz alianças e ele se compromete com elas, e ele faz promessas e ele cumpre as suas promessas. Aliança é assim, é como se fosse um ajuste, um acordo entre duas ou mais pessoas para uma determinada finalidade. Então Deus vem e ele faz uma aliança com Abraão. E promessa é um compromisso oral ou escrito sobre algo que será feito. Então Deus ele fez uma aliança com Abraão, que reflete em nós hoje, nós vamos chegar lá, e ele fez promessas.
e Ele cumpre as suas promessas. Deus não é como o homem, que rompe alianças e que não cumpre promessas, mas Ele firma aliança e cumpre promessas. Isso é muito importante sabermos. O Senhor se apresenta a Abrão ainda como o Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai no hebraico, o Deus que tem poder nas mãos para fazer a coisa acontecer. E embora Deus não precisasse provar nada a Abraão a respeito disso, Deus conhecia Abraão, sabia das suas fraquezas como sabe das nossas, sabia do jeitinho que ele tentou dar, e sabia que Abraão precisava entender melhor a respeito do poder de Deus, da sua soberania, e que Abraão precisava crer que desde as coisas mais simples até as mais complexas da vida, ou até os detalhes mais desconhecidos da imensidão do universo, tudo está sob o poder de Deus, e Ele pode fazer da forma como lhe apraz. E nós precisamos também crer nisso, ter fé e descansar no poder de Deus. Ele, o Senhor, pode tudo, e como Ele fez com Abraão, Ele não vai nos deixar perecer nem ficar confundidos, mas Ele vai fazer a vontade dEle em nós, Ele vai cumprir a vontade dEle em nós. Deus aconselhou Abraão a andar na presença dEle, é o texto que nós lemos, né? Deus aconselhou Abraão a andar na presença dEle e ser perfeito. Andar na presença de Deus, meus irmãos, é muito simples, é andar na presença de Deus. E às vezes alguém pode dizer assim, mas o que é isso? E às vezes nós gostamos de teorizar muito, né? Mas é você saber que Ele está vivo, presente, que Ele é onipresente, e simplesmente obedecer aquilo que Ele diz que é para ser feito. É ter toda a vida orientada segundo a presença de Deus, as promessas de Deus e os mandamentos de Deus. E hoje, como nós sabemos sobre isso? A respeito de uma revelação especial que alguém fala para nós? Não. Nós sabemos sobre a vontade de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Deus quer fazer através da sua palavra. A palavra de Deus é viva e ela fala conosco todos os dias, nos ensina, nos mostra como nós devemos seguir na nossa vida, na nossa caminhada. É só ler, não é? Dirigido pelo Espírito Santo, deixar Deus falar, porque pela palavra Ele fala, pela pregação Ele fala, às vezes pelos cânticos Ele fala, Ele nos fala o tempo todo. É só estar atentos, né? Que Deus Ele quer nos falar. E Ele fala para Abrão, anda na minha presença, ouve a minha voz, deixa a minha presença te conduzir, vive conforme eu te falei até aqui, deixa eu direcionar a sua vida. E ser perfeito aqui não é para buscar a perfeição assim 100%, né? Eu sou 100%. Eu sempre digo que 100% não adianta, ninguém vai ser. Mas eu não sei se dá para tentar ser 99 ou melhorar um pouquinho mais. Eu tinha um pastor que me dizia assim, eu vou procurar chegar em 99%. Ou seja, eu vou buscar santificação, eu vou buscar ter uma vida com Deus. A versão NVI fala diferente, fala assim, anda segundo a minha vontade, seja íntegro, seja fiel, seja correto, faz as coisas da forma certa, se aproxima mais de mim. Você tem se aproximado de Deus? Já pensou sobre isso? Se aproxima mais de mim. Ser fiel, e assim, acho que ser perfeito não dá, né? Era a condição necessária para receber as bênçãos que estavam por vir. Porque na aliança as pessoas assumem compromisso, e Deus, no texto, Ele fala quais são as responsabilidades dEle, enquanto Deus, e o que Ele iria fazer. Mas Ele também deixa claro para Abraão e para Sara quais eram as responsabilidades deles. Isso é muito legal nós sabermos sobre isso. Quando se faz uma aliança, há responsabilidades para os participantes, e Deus Ele deixou isso bem claro no texto. Deus diz que fará uma aliança com Abraão, no verso 2. Interessante, né, que Deus já tinha feito essa aliança. E às vezes parece um negócio meio estranho de entender, e eu acho que o pastor Joás explicaria isso muito bem para nós, se pensar aqui no português. Mas eu, na minha limitação, digo o seguinte, que Deus Ele fará, porque Ele faz, Ele fez, e Ele vai continuar fazendo, porque não muda a aliança dEle. Ela vai seguir. A palavra fala que Ele fará uma aliança com Abraão, no verso 2,
E interessante que Deus vem e diz isso para Abraão. E às vezes eu fico pensando, né? Será que Abraão tinha esquecido? Eram 13 anos desde o capítulo 16 e talvez mais anos desde o 15, quando Deus fala da aliança. E Deus ele vem e fala isso de novo. Deus um dia falou com a minha vida, Deus um dia falou com a sua vida, Ele fez um compromisso com você, Ele fez promessas. Você não esqueceu delas não, né? Sim ou não? Não? Foi um não meio na dúvida, hein? Sim ou não? Não, nós não esquecemos, né, meus irmãos? E não estamos na dúvida, não. Nós estamos certos de que nós não esquecemos das promessas de Deus, nem da aliança que Ele fez conosco, do compromisso que Ele fez conosco. E às vezes nós achamos assim, mas tem tanto tempo isso. Às vezes alguns esquecem do que Deus falou hoje de manhã. E os nossos dias também são bem difíceis, né? Porque tudo é muito na hora. Já viu? A pessoa falou um negócio, manda no WhatsApp. Se der o azulzinho e você não responder, a pessoa reclama. Ninguém tem paciência mais. Não é? E esperar no Senhor, tem uns até que já tiraram o azulzinho, deixa tudo cinza, né? Para ninguém ficar pressionando. Mas também não sabe se o outro está azul ou cinza. É um negócio difícil de explicar. No entanto, as pessoas têm pressa e eles querem resolver as coisas muito rápido. E até a promessa de Deus tem que ser na hora também. Se não for agora, ó, não quero mais não, hein? Fica aborrecido. Mas Deus é Deus e vai acontecer tudo no tempo dele. Nós não esquecemos das promessas de Deus, aquilo que Ele nos falou e que Ele nos fala todos os dias. E o salmista disse assim: eu esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um lugar terrível e colocou os meus pés sobre uma rocha. Eu vou perguntar, mas todo mundo sabe. Quem é essa rocha? É Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor, Ele faz aliança e faz promessa. Ele reforça para Abraão. Ele reforça para nós. Mas nós não podemos nos esquecer das promessas de Deus. Deus diz algumas coisas que Ele iria fazer. Verso 2, te multiplicarei extraordinariamente. Um homem de 99 anos com uma mulher que era estéril. Não era estéril? Estéril, né? Não tem jeito. Olha só as coisas que Deus fala, hein? E aí, se alguma coisa na sua vida parecer impossível, não é não, tá? Porque Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer, sim. Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Você vai ser pai de numerosas nações. Verso 4. Deus diz que fará Abraão, olha, 99 anos, hein? Fecundo extraordinariamente. E que fará nações através de Abraão e que reis procederão dele. Aqui é a primeira vez que fala sobre reinado para o povo descendente de Abraão. Até então não tinha. O primeiro rei foi Saul, muito tempo depois. Era Deus mesmo que reinava, né? Mas Deus fala com Abraão assim: através de você, reis procederão de você, Abraão. O Senhor fala que, no verso 7, que a aliança é perpétua e que atingirá toda a descendência de Abraão. Perpétua é para sempre. Para sempre, não muda. E aí, tem um descendente de Abraão que veio muito depois desse texto, né? Que é o Senhor Jesus, que é rei, que reina, e que ele, a Bíblia diz que ele veio para os seus, João 1, 11, 12, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus foi descendente de Abraão, está escrito isso em Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, e através de Jesus, essa aliança que Deus fez com Abraão, ela chega até nós, que somos o mesmo povo, tá? O mesmo povo, pela fé, evidentemente, é o mesmo povo. Então, em Jesus, essa aliança perpétua chegou até nós. Vamos continuar. Verso 8, Deus diz para Abraão que toda a terra das peregrinações de Abraão, toda a terra de Canaã, dará a descendência de Abraão em possessão perpétua, para sempre. E no verso 8 ainda, Deus diz assim: eu serei o seu Deus. Interessante que Deus diz: eu é que vou ser o seu Deus. Que coisa extraordinária, gloriosa, maravilhosa, né? Não é Abraão que ia escolher Deus.
Não foi Abraão que falou: você está precisando que alguém te escolha aí, Deus? Eu vou ver aqui, um dia vou escolher que eu quero o Senhor, do nada. Não foi nada assim. Deus fala assim: eu vou ser o seu Deus. E no nosso caso é do mesmo jeito, né? Ele, por sua graça maravilhosa, por sua soberania extraordinária, Ele nos escolheu para sermos dele. Não é por nossa escolha que nós servimos ao Senhor. Não é se nós vamos deixar ou porque nós quisermos. Não. É pela soberana graça de Deus que somos salvos e usados para a sua glória. É muito importante saber sobre isso. Abraão, no verso 5, tem o seu nome mudado para Abrão. No verso 5, tem o seu nome mudado para Abraão. E Abraão significa pai de uma multidão. Ele deve ter pensado assim: isso não vai acontecer, talvez, né, na pequenez dele, ou na sua falta de fé, ou eu não sei. Abraão, ele acabou sendo considerado o pai da fé, porque ele teve que crer mesmo, mas ele fez jus ao novo nome pela fé, porque até então, alguma evidência material ele não tinha nenhuma, mas ele fez jus ao novo nome pela fé. O nome dele, Abrão, ele remetia, alguns estudiosos dizem, talvez a algum antepassado famoso, alguma pessoa que seu pai tinha feito uma homenagem, mas Abrão significava pai honrado, pai exaltado, e Abraão, pai de uma multidão. Ele seria pai de muitos. Interessante que no verso 15, Deus ainda falando a respeito das coisas que ele vai fazer, Deus muda o nome de Sarai para Sara, e promete a Abraão que através dela, e aí os irmãos observem, Deus operando na família, falando a respeito da mulher, que é a ajudadora que está junto, vai casar, né? Deus, ele fala que vai usar Sara para dar um filho a Abraão, e ela era estéril. Sarai, o nome de nascimento, provavelmente remetia à sua origem, nobre, enquanto Sara, o nome da aliança, que tinha o mesmo significado, basicamente, vislumbrava um novo momento, ou a descendência nobre que viria a partir dela. Então, era uma nova etapa que começaria. Deus também promete abençoar Sara, e diz que nações e reis procederão dela. Diz que, de fato, Sara dará à luz a um filho, que se chamará Isaque, e com ele estabelecerá a aliança perpétua para a descendência de Abraão. E Deus elegeu Isaque, e não Ismael. O povo eleito de Deus, ele não seria gerado naturalmente, mas pela graça sobrenatural de Deus. E é por isso que não podia ser Ismael. Ele era o filho do jeitinho, né? Mas a descendência de Abraão, através de Isaque, viria através de uma grande operação de milagre, de operação de Deus. Essa graça sobrenatural, assim como é a nossa vida, pela nossa força, pelas nossas ações, pela nossa obra, pelo nosso jeito, ou por barganhar ou trocar com Deus, não é assim que nós somos salvos. Mas nós somos salvos pela graça sobrenatural de Deus, pela sua graça maravilhosa que nos alcança e que nos dá vida. Mas Deus diz que abençoará Ismael, que o fará fecundo, que o multiplicará extraordinariamente e que fará dele uma grande nação. Verso 20. E Deus, às vezes alguém podia perguntar, né, por que Deus não exterminou? Porque ele não era o filho da, né? Ele era o outro, o filho da escrava. Mas Deus não podia fazer isso, porque a promessa para Abraão é que ele seria pai de uma grande nação, e Ismael também era filho dele. E ele, de fato, se tornou também uma grande nação. E Deus diz ainda que dará a Sara, que Sara dará luz a Isaque 1 ano depois, verso 21. E é interessante que no verso 3 a Bíblia diz que Abraão ouviu tudo isso, ele se prostrou diante do Senhor com o rosto em terra, enquanto Deus falava a respeito das suas promessas. Que coisa gloriosa, né? Eu fico imaginando o Senhor se apresentar para falar a Abraão, e ele se rende, ele se prostra, ele lança o seu rosto em terra, reconhecendo o poder, a soberania, a graça de Deus e a forma como Deus, assim, honrando a presença de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos também todos os dias estar rendidos ao Senhor, tá? É Deus que está falando? Para tudo e presta atenção. Foi na palavra? Foi num cântico? Foi através da sua esposa? Foi através do seu filho? Deus está falando com você? Se rende a Ele, se curva a Ele.
deixa ele falar e ouça atentamente e coloca em prática, né? Abraão ouviu tudo isso, ouviu a respeito das promessas de Deus, entendeu que Deus ia fazer algo glorioso e ele estava rendido, atento à voz do Senhor e crendo no seu poder e na sua soberania. Então, Deus, Ele nos chama, Ele nos dá uma família, e essa família é abençoada quando está nessa posição, de ouvir a voz do Senhor, de saber os propósitos do Senhor, de se render ao Senhor, e de deixar Deus conduzir todas as coisas. Nos versículos 9 a 14, Deus fala com Abraão a respeito da sua descendência, a respeito, assim, no decurso das suas gerações, deve guardar a aliança de Deus, etc. Interessante que nós falamos aqui sobre aquilo que Deus fala que são suas responsabilidades, e Deus agora fala com Abraão a respeito daquilo que seria a responsabilidade dele, e Deus orienta um sinal para Abraão, que era a circuncisão. A reflexão nossa é o seguinte, é que uma família, segundo a vontade do Senhor, ela anda com Deus, ela atende o que Deus diz, e ela rejeita o pecado. Ela não tem parte com o pecado, que está muito ligado a desobedecer e fazer em desacordo com o que Deus diz que é para ser feito. A aliança de Deus era com toda a família, com Abraão e a sua descendência. Os versos 9 a 14 dizem assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações. Todo escravo nascido na casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido na tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então Deus diz para Abraão, no verso 9, que o papel dele na aliança era guardar aquilo que Deus tinha orientado. Ele e a descendência dele em todas as suas gerações. Ou seja, nessa aliança que nós fazemos com Deus, Ele opera a bênção e faz promessas. E o que nós temos que fazer? Obedecê-lo, guardar os seus estatutos, as suas ordenanças, os seus mandamentos e viver conforme a sua palavra. Deus empregou esse sinal, que era a circuncisão, para os meninos, para mostrar que aquelas crianças eram santas, isso é, separadas do mundo profano e pertencentes à comunidade da aliança. Era a família toda, os filhos, eles faziam parte. Deus continua a utilizar a instituição família como meio de aumentar a sua comunidade da aliança. Na nossa família, através da nossa família, Deus, Ele também está aumentando o seu povo. Ele está alcançando os seus, aqueles que foram escolhidos. O ritual de iniciação na comunidade da aliança, que naquela época era a circuncisão, hoje é o batismo. São 2 sinais visíveis, que não salvam e que não resolvem o problema, mas são sinais visíveis daquilo que Deus fazia na vida do povo e que faz no nosso meio. E a partir desse sinal nós somos povo do Senhor. E através do seu Espírito Santo, Ele opera em nós, realiza a obra em nós e nos faz novas vidas na sua presença gloriosa. A circuncisão, que não podia deixar de ser feita, era o sinal na carne de que a pessoa pertencia a essa aliança perpétua com Deus. Era um sinal na carne que doía, que sangrava e que trazia desconforto. Aquele que não tinha o sinal, ele seria eliminado do povo, porque era considerado, sabe o quê? Quebra de aliança. O último versículo fala sobre isso, que é o versículo 14. E é muito importante sabermos sobre isso. Às vezes,
Não vai ser fácil, mas Deus, o Senhor, Ele vai operar na nossa vida. O sangue precisava ser derramado como sinal. E às vezes machuca em nós, às vezes nós sofremos, mas Deus também, Ele nos marca, não é? Ele nos faz dele, Ele nos faz seus. Nós, os nossos pequeninos, e todos nós somos considerados, a partir daí, família do Senhor. No Novo Testamento, Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo fala a respeito de algo muito interessante. Ele diz assim: nele, em Jesus, também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa palavra é gloriosa, o apóstolo Paulo fala a respeito disso e chama de batismo a circuncisão de Cristo. E ele também foi ferido por nós, não é? Para nos dar vida e vida em abundância na sua presença gloriosa. A circuncisão significava eliminar o pecado. Jesus eliminou o pecado. Transformar o coração. Jesus nos deu nova vida. E incluir a pessoa na família da fé. Jesus nos fez herdeiros com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo chama o batismo, repetimos aqui, de circuncisão de Cristo. Declara que com ele nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A fé em Cristo nos torna tão filhos de Abraão quanto o povo no Velho Testamento. E nos apresenta a realidade de ter os pecados lavados. Coisa gloriosa, não é? Lembra? Uma família que está na presença do Senhor, ela anda com Deus e ela elimina o pecado, ela rejeita o pecado. Jesus nos deu essa bênção e nos dá essa bênção. Ter os pecados lavados, de passar por uma renovação pessoal pelo Espírito de Deus e de nos tornarmos membros do corpo de Cristo. E nós precisamos ter atenção com essa responsabilidade nossa na aliança, para não sermos vencidos pelo pecado, porque ele quer nos afastar de Deus. Nós aprendemos nos pequenos grupos discipuladores que tem 3 inimigos, né? 3 principais, ou 3 inimigos que lutam contra nós: o adversário, o mundo e a carne. Eu estava preparando o sermão, lembrei disso, falei assim: opa, isso aqui é uma coisa muito boa de dizer. Nós já sabemos, não é? Mas o adversário, ele luta contra nós e contra a nossa família, para impedir, para trazer a tristeza, a destruição, e com tantos ensinos sobre família hoje, que são contrários totalmente ao que a palavra nos ensina. O mundo, com todo o seu sistema de informações e ofertas, e fazendo as pessoas cada vez mais se distanciarem de Deus em função do seu egoísmo, porque tudo é Ele e é para Ele, é na hora que Ele quer, tem que esperar. E a carne que somos nós mesmos, o nosso íntimo, aquilo que às vezes nós trazemos conosco. Se nós não estivermos atentos, em comunhão, entendendo que somos família do Senhor, que estamos aliançados com Ele, que tem promessa sobre a nossa vida, nós poderemos, meus irmãos, ser confundidos. Uma família, segundo a vontade de Deus, ela reconhece o poder e a soberania de Deus. Ela anda com Deus e rejeita o pecado. E finalizando, porque eu acho que eu estou demorando, uma família, segundo a vontade de Deus, ela tem fé e exercita a fé. E Abraão é considerado o pai da fé, né? E após ele ouvir sobre a aliança de Deus e todas as suas promessas, entender quais eram as suas responsabilidades, ele não teve dúvida nenhuma. Ele exercitou a fé em fazer tudo exatamente conforme Deus orientou. Dos versos 23 ao 26, o texto informa que Abraão praticou a circuncisão, aquilo que Deus disse. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, conforme Deus lhe ordenara. Tinha Abraão, olha a idade, 99 anos de idade, quando foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos, como os comprados por dinheiro. Abraão teve fé,
fez conforme a vontade do Senhor, foi abençoado ele e todos aqueles que estavam próximos, escravos, comprados, quem estava ali, foi abençoado por uma determinação do Senhor. A Bíblia diz que ele teve fé e fez conforme a vontade do Senhor. O autor aos Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Fé, meus irmãos, é fazer sem ver e com a certeza de que quem prometeu, que é o Senhor, é fiel para cumprir as suas promessas. Abraão não teve dúvida, teve fé. Se Deus te falou, te orientou, se você não tem dúvida, a palavra é tão clara, tenha fé e faça conforme a vontade do Senhor. Você vai ser abençoado e a sua família vai ser abençoada também. No capítulo 22 de Gênesis, Deus prova a fé de Abraão. Interessantíssima essa passagem. Ele orienta que ele sacrifique seu filho Isaque, que era o filho da promessa. Abraão teve fé e se dispôs a fazer conforme a vontade e a orientação de Deus. Texto muito conhecido nosso, né? Ele sabia que a promessa da descendência estava sobre Isaque e que Deus cumpre as suas promessas. Ele sabia do poder de Deus, que se Isaque fosse sacrificado, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Ele descansava no Senhor, ele andava com Deus, ele reconhecia o poder de Deus. O livramento foi dado a Isaque. E certamente Deus se alegrou com a obediência de Abraão e o exercício da fé. Mas no verso 13 do capítulo 22 de Gênesis, a Bíblia diz que um carneiro foi oferecido em lugar de Isaque. E lá no Novo Testamento, João 8,56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aquele carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque, representava muito tempo depois alguém que seria sacrificado no nosso lugar, que morreu a nossa morte, para nos dar vida e vida eterna na sua presença gloriosa. Apontava para este momento. E aí, vale dizer que Jesus, naquele dia, a maior alegria de Abraão, certamente, foi ter tido o livramento, e aquele carneiro que morreu no lugar do seu filho Isaque. Jesus, meus irmãos, ele é a nossa maior alegria. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele fez uma aliança conosco, nos prometeu vida eterna, nos ensinou como devemos viver aqui, e nos conduz todos os dias, guiados pela fé no seu amor. É muito importante entender sobre isso. Uma família segundo a vontade de Deus, ela reconhece o poder de Deus e a sua soberania. Ela, a cada dia, anda com Deus e rejeita o pecado. E ela tem fé para colocar em prática tudo aquilo que Deus orienta. É necessário entender que Deus é soberano e que todas as coisas acontecem em função da sua vontade. Mas nós temos responsabilidades em guardar a aliança e cumprir as suas ordenanças. Deus usa no texto uma família, mesmo com todas as suas imperfeições. E às vezes nós achamos que a nossa tem um monte de problema, né? Às vezes tem mesmo. Mas Deus quer usar a si mesmo, quer operar a si mesmo. É necessário crer nisso. Deus usou uma família com todas as suas imperfeições para estabelecer o seu povo, firmar a sua aliança e revelar as suas promessas. Hoje Ele quer usar a minha, a sua, porque nós somos o mesmo povo de Deus, somos discípulos de Jesus, para revelar a sua glória e alcançar outros que ainda não o conhecem. A aliança e as promessas de Deus são para todo o seu povo, inclusive os pequeninos, tanto que nós batizamos as nossas crianças. E os que não eram povo de Deus, escravos, comprados, eles também foram beneficiados. Em Jesus, essa aliança é aberta para todos os descendentes de Abraão, pela fé. E a salvação que Cristo dá pode ser recebida hoje. Se tiver alguém aqui que não tem certeza de salvação, se você abrir o seu coração, hoje você pode receber essa salvação, porque Jesus está presente nesse lugar para operar essa bênção. Para te dizer que você também pode ser família dele e pode caminhar com ele, vivendo aqui. E no final, receber a vida eterna na presença de Deus. É muito importante entender isso. Gálatas, eu convido os irmãos do louvor para virem à frente. Já estamos encerrando. Gálatas, capítulo 3, do 16 ao 29, e principalmente o 29. Se desse tempo eu ia ler todos os versículos, mas são muitos.
o apóstolo Paulo diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Saiba disso nessa noite. Viva essa experiência de andar conforme a vontade do Senhor. E Ele, o Senhor, vai operar na sua vida, vai te dar mais experiências com Ele ainda, vai estar ainda mais presente no seu coração e você vai sentir isso. A igreja tem sentido isso todos os dias. E é assim que nós temos vida nova na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe pela sua palavra.